Vídeo 78. Dizem que para baixo todo santo ajuda, né? E também a vantagem de se subir é que depois temos a descida, né? Mas também todo santo ajuda se a gente tiver freios, né? Sem freios não tem santo que ajude, né? Eu dei para vocês esse perfil português de 1989 para dizer que Portugal ainda trazia muitos traços da época da ditadura, né? O fim da ditadura foi em 74, então Portugal ainda estava há apenas 15 anos se acostumando com o novo modo de vida, né? E como todo jovem em todo o mundo, né? Mas ali especificamente o português, eu acredito que o português estava procurando qual o seu verdadeiro caminho, né? Porque eu falo de jovens que tinham a minha idade, né? Eu tinha 25 anos, né? Então, eram jovens que nasceram na ditadura, viveram anos na ditadura e começaram a ver um outro tipo de vida já na adolescência. E eu acho que eles estavam tão perdidos quanto nós, né? Quanto nós brasileiros, né? Os brasileiros também, né? Tinham passado por momentos de libertação, então não sei que áudio nós vamos ter nesse vídeo, porque o barulho é terrível, né? Mas vamos lá, né? É melhor do que ficar sentado na cama. Vamos lá. E um brasileiro maconheiro que está pensando em sair do Brasil, ele já está pensando, bah, eu quero maconha na Europa, né? E como eu me propus a contar toda a história, faz parte eu contar todos os aspectos da vida na Europa. E esse jovem português que andava de calça social, camisa social, sapato ou umas botas de cano curto, de bico fino, que era muito moda na época. Eu acho que não tinha um português que não tinha aquelas botas. Este de cabelo bem cortadinho, de barba bem feita, este português que parecia o cara mais certinho do mundo. Eu falo esse português, eu entenda-se esse português e essa portuguesa, as meninas também, né? Este português fumava haxixe feito louco, né? E isto eu falei no maconheiro brasileiro, porque nestes primeiros momentos eu não tinha tido contato ainda com brasileiros verdadeiramente maconheiros, né?
Depois sim, eu vim a ter contato com esses brasileiros lá. E esses outros brasileiros mais adiante é que me disseram que não existia maconha na Europa, né? Maconha não, segundo eles, né? Segundo os maconheiros, não existia maconha. E o que substitui a maconha é o haxixe, né? E o haxixe até tinha formas um pouco diferentes de fumar do que a maconha, né? Eu digo isso porque eu vi muito eles preparando cigarros de haxixe. E o jovem português e daí os brasileiros maconheiros se achavam no haxixe, né? E fumavam muito aquilo. E tu vai me perguntar se eu não fumava. O meu lance era álcool, né? Então eu sempre achei que o álcool não tinha nada a ver com maconha, né? Então a minha praia sempre foi álcool. E eu via já aqui no Brasil, os caras fumavam maconha e ficavam completamente lerdo, né? Os caras ficavam quase morrendo, ficavam tontos, ficavam sem noção mesmo, né? E quando me perguntavam, eu dizia, pra que eu vou fumar isso se daí tu não agarra a mulher, né? Então, o álcool sempre foi o contrário, né? O álcool dava aquele gás, aquele pique, aquela energia para eu ir para cima das mulheres, né? E eu dizia, eu não vou fumar um negócio desses que vai fazer eu cair tonto num canto e não vou chegar em mulher nenhuma, né? Então a maconha nunca foi a minha praia. Então eu nunca quis saber de maconha, né? E até felizmente eu acho que foi bom eu nunca ter ido para outras drogas, né? Tipo a cocaína, né? Porque a cocaína todo mundo sabe que também liga, né? Num primeiro momento ela liga e eu acho que liga até mais que o álcool, né? Pelo que o pessoal fala. Também nunca foi a minha praia, né? O que eu quero dizer é que a minha única droga sempre foi o álcool, né? Só que todo o resto do pessoal ia no tal do haxixe. E o próprio Leon, o Rick, o Everton, aqueles caras que não eram verdadeiramente maconheiros, né? Não eram aqueles caras que viviam fumando maconha, na Europa se arriscavam no haxixe, né? Queriam fazer moda, queriam aparecer, então os caras estavam de vez em quando nos grupinhos lá, experimentando haxixe com os portugueses e daí com outras nacionalidades também, espanhóis, né, noruegueses, qualquer um lá da Europa, né? Na Europa toda o haxixe era bem difundido, né? Então aqueles estudantes, aquela gurizada, aquilo lá tudo fumava haxixe, né? E isso é um aspecto interessante porque é muito diferente do aspecto, eu digo assim, causava aquela impressão, né, que o português era todo certinho, usava aquelas roupas todas certinho, aquele cabelinho certinho, aquela barba feitinha, mas fumavam haxixe feito loucos, né? E também nada a ver, né? Isso aí não é nada condenável, né? Cada um faz o que quer e vive do jeito que quer, né? Eu só estou contando um aspecto, né? Para que não fique faltando aspecto nenhum, né? E também para os brasileiros que já estão pensando em chegar na Europa e ir atrás de maconha, já vão se acostumando que eles vão ter que ir atrás de haxixe, né? E como no Brasil, o haxixe lá se encontra em qualquer esquina, né? Isso aí, maconheiro acha pelo faro, né? Não vai ter dificuldade nenhuma de encontrar haxixe na Europa, né? E até vou antecipar
um cigarro de haxixe é um charro, né? A expressão que os portugueses usam é charro, né? Ah, vamos fumar num charro. E então, este é só mais um aspecto das diferenças culturais, né? Ah, e já que o assunto é esse, né? Para terminar em cima deste assunto, os brasileiros que eu vim a conhecer depois, que eram verdadeiramente maconheiros, né? Ou seja, eram aqueles maconheiros no Brasil que viraram então haxicheiros em Portugal, eles diziam que o haxixe é mais forte, né? Eles diziam, bah, isso aqui é mais forte que a maconha, né? Então, para quem entende, né? E até a ideia dos loucos sempre era arranjar um jeito de trazer haxixe da Europa para o Brasil. É aquelas ideias de brasileiro. E daí, na verdade, nem era tráfico. Os caras queriam trazer para mostrar para os amigos brasileiros maconheiros como era o tal do haxixe, né? E só para terminar nesse âmbito das drogas, a cocaína também era consumida, mas eu vi muito pouco. Eu acredito que devido ao núcleo, às pessoas que eu me envolvia. Então, na verdade, as pessoas que eu me envolvia nem usavam cocaína, mas em festas eu cheguei a ver, mas muito pouco mesmo. E também a heroína, né? Mas muito pouco também, né? A heroína, ácidos, isso aí eu vi no meio das festas, no meio da loucura do pessoal, mas pouquíssimas pessoas também, né? Em função dos ambientes, dos grupos que eu me envolvia, que não eram os meus conhecidos que usavam. Então eu via nas festas, nos ambientes, algumas pessoas usando essas drogas mais pesadas, né? Este vídeo eu também vou encerrando aqui. Valeu!